fica melhor. Está na tela cheia. Eu posso tentar Tá na tela mudar cheia. aqui. Eu tô vendo o seu computador. Que curioso. Deixa eu mudar aqui, então. Bom, agora eu botei modo apresentador. Mudou ou não? Você botou modo apresentador. Ainda está Não aparecendo mudou, seus né? slides aqui no lado. Então calma aí, deixa eu fazer diferente. Eu interrompi a apresentação. O que eu vou fazer é. Eu vou compartilhar já com a tela cheia. Vamos Pronto, ver se vamos assim ver. melhora. E agora? Pronto, Agora agora está foi, né? ótimo. Vamos lá. Maravilha. Beleza. Bom, Maravilha. pessoal, vou aproveitar que ele teve que sair, está tentando voltar. Vamos seguir aqui o horário. Meu nome é Elton Almeida, eu sou presidente da CapTI, que é uma associação de canais de alta performance, e já estamos no mercado aí com um grupo de associados há aproximadamente 14 anos. Fizemos 13 anos no ano passado, 10 anos no ano passado, né? Então, esse grupo já existe antes da formalização do CAP. E nós temos vários eventos, um deles é o Cap Talks, né? O Cap Talks é um bate-papo meio que informal sobre um tema de interesse geral, onde nós convidamos nossos associados, clientes, parceiros, e fazemos geralmente no final da tarde, meio que quase que um happy hour, né? A primeira edição do Cap Talks nós fizemos com o próprio Gilton sobre holding familiar, foi bem bacana. Se alguém tiver interesse lá no canal do YouTube da CapTI, você está gravado, você vai poder assistir novamente, tá? E hoje nós vamos falar de reforma tributária, com o Felipe Renault, da Renault Advogados. Eu tive um primeiro contato com o Felipe o ano passado, num evento de um fornecedor de software em Blumenau. E o que mais me chamou a atenção no Felipe é a simplicidade. Né? Nessa época desse evento, tiveram mais 3 ou 4 palestras sobre reforma tributária, todas muito técnicas, mas o Felipe me destacou pela simplicidade que ele consegue dar ao assunto, né? A objetividade. Então, falar de um tema tão complexo de uma forma complicada é fácil, o difícil é simplificar. Eu digo, pô, ficou bem bacana. Aí conversei com ele, vamos fazer alguma coisa junto. E aí, nessa oportunidade, conversamos, que ele entrou em contato, agilizou, e eu gostaria de agradecer muito ao Felipe, já colocar desde o início, no final ele deve colocar os contatos dele, então, quem quiser depois algum tipo de consultoria, assessoria, o escritório dele tem várias cidades, mas parece que a sede fica no Rio de Janeiro, mas eles estão muito em Brasília, tal, então eles são um escritório que está espalhado pelo Brasil, atendendo clientes de todos os portes, né? Então, quem precisar, tiver alguma demanda, tiver alguma dúvida, algo, você entre em contato com o escritório da Renault Advogados, que eles vão poder ajudar bastante. Embora esse negócio da reforma ainda esteja, né, ainda se regulamentando muita coisa, mas ela começa o ano que vem. E a preparação para o ano que vem começa esse ano. Se você deixar 2026 para começar a se mexer, pode ser que você corte algumas alternativas, tá? E o objetivo aqui é esse aqui, é compartilhar e fazer um negócio bem bacana aí para vocês. Então, Felipe, assume aí, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, Elton, pela honra do convite e também pela gentileza da apresentação. É uma alegria estar aqui nesse evento da CapTI, é uma alegria estar aqui com vocês. Como você bem disse, debatendo um tema que é dos mais caros, né, dos mais importantes hoje para o país e que, sem sombra de dúvidas, afeta a vida de todos nós. Então, reforço aqui o agradecimento, é uma honra estar com vocês. Passo, sim, meus contatos no final da apresentação e, enfim, faço aqui uma breve, a pedido da super gentil, né, Kília, que me ajudou aqui nessa preparação para o evento. Eu resumo aqui o meu currículo, super resumo, na verdade, sou um advogado atuante já há bastante tempo, o escritório completou 15 anos, eu sou advogado há mais de 20 anos, e temos escritório no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Estou em Brasília agora, Elton, inclusive. Não foi uma semana muito feliz por aqui, porque foi a semana do encontro dos prefeitos, da posse dos prefeitos aqui, então
13 mil pessoas, trânsito intenso, não havia vaga em hotéis, então uma semana cheia em Brasília, mas uma semana sempre muito proveitosa, muito, enfim, profícua, e debatendo reforma tributária, porque não paramos, né? Temos a aprovação da lei complementar, que tratou do tema, mas ainda temos um segundo PLP, que é o 108 em tramitação, e teremos as leis ordinárias na sequência, teremos a criação do comitê gestor, que será fundamental, a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Então, eu sou advogado e também tenho vida acadêmica, sou professor há 12 anos da Fundação Getúlio Vargas, estive agora 2 anos como professor convidado da Universidade de São Paulo, nos programas de mestrado e doutorado, e faltam 6 dias para eu ser pós-doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, então, por enquanto, sou pós-doutorando, faltando 6 dias para me tornar pós-doutor em Direito Tributário na reta final, Elton, desse processo aí de ansiedade acadêmica que eu tenho, depois de fazer pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado, sabe-se lá Deus como isso vai parar. Bom, dito isso, e sem mais delongas, porque final do dia acho que todo mundo quer um pouco de objetividade, o Elton ele falou uma coisa que toca nosso coração, ele chamou o nosso evento de Happy Hour. E Happy Hour, muita gente, quem frequenta Happy Hour, sente falta de alguma coisa, né, no Happy Hour, que a gente não tem aqui, que é a cerveja gelada, que inclusive foi objeto, Elton, de muito debate na reforma tributária. Só a título de curiosidade, para a gente começar esquentando aqui, para a gente começar o nosso debate, um dos debates mais acalorados, um dos conflitos declarados mais interessantes foi o da cerveja com os destilados. Quem teria maior redução na carga tributária do nosso IVA brasileiro. Então, vamos falar um pouquinho, vamos contar a história da reforma tributária. Eu tive a honra de servir esse país ao longo desse processo de reforma tributária, participando ativamente tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal, nas audiências públicas, reuniões com parlamentares. Participei tanto como advogado, trazendo ideias jurídicas, representando setores, como também, especialmente como acadêmico, com absoluta imparcialidade, tentando contribuir para que a reforma tributária ela se desse da melhor forma que eu acredito, né, como acadêmico do direito tributário para o nosso país. Então, passo aqui, Elton está passando o slide para vocês também. Maravilha. Então, eu começo observando que esse passo que nós demos como sociedade, né, na direção do imposto sobre valor agregado, é um passo que mais de 174 países já deram. Aliás, o grande impulso para que aderíssemos a esse modelo de IVA, ele se deu na necessidade que a tecnologia trouxe de sinergia, de adotarmos modelos já conhecidos amplamente no mundo como forma de facilitar a realização de negócios, facilitar o fluxo econômico entre os países. A verdade, eu faço até essa provocação no congresso que eu estou organizando, montei uma mesa para provocar se a tecnologia nos aproximou ou nos distanciou como mundo, né? E acho que nos aproximou muito, e a ideia de termos um ambiente de investimento mais amigável, mais compreensível, mais atrativo, passa também pelo Brasil, pelo fato do Brasil adotar práticas expedientes internacionais. Então, a ideia de se adotar um IVA surgiu assim, a gente teve um amplo debate no Congresso Nacional, seja por meio de uma PEC, que foi a PEC 45, seja por meio da PEC 110. Depois tivemos ideias paralelas, Simplifica Já, reforma da renda, e fato é que chegamos na Emenda Constitucional 132, que foi uma espécie de junção da PEC 45 com a PEC 110, em que a gente cria, sim, um IVA, mas, como tudo que nós fazemos, né, Elton, no Brasil, a brasileira, né? Então, o que a gente fez foi olhar para o mundo, e o mundo se utiliza, de um modo geral, quase sua totalidade, de um IVA único, federal,
e no Brasil a gente não achou espaço político para aprovar um IVA único. Por que a gente não achou espaço político para aprovar esse IVA único? Por uma razão simples, porque nós temos problemas federativos graves, problemas de relacionamento entre União, Estados e municípios. Os Estados e municípios não queriam perder a sua fonte própria de arrecadação. Qual foi, então, a solução possível? A criação de um IVA dual, ou seja, nós teremos, ao invés de um, nós teremos 2 IVAs no Brasil. E de onde que a gente tirou essa ideia? A gente tirou essa ideia do Canadá. A Índia também possui esse modelo, mas especialmente a gente se inspirou no modelo canadense de IVA dual. Então, a partir de agora, a gente já vai falar da linha do tempo, da transição. Efetivamente, a gente vai ter esse modelo a pleno a vapor em 2033, mas a gente vai ver toda a transição a partir agora do ano que vem, como o Elton bem nos trouxe. Então, nós teremos o IBS, que é um imposto chamado Imposto sobre Bens e Serviços, e que será de competência dos estados e municípios. A sua alíquota será formada por uma composição de uma alíquota estadual e uma alíquota municipal, em que vai ser um único tributo. E teremos a CBS, a Contribuição de Bens e Serviços, cuja competência será da União Federal. Portanto, a nossa relação com a CBS se dará através da Receita Federal e é a que menos alterará a nossa rotina, sem sombra de dúvidas. Então, o Brasil ele já larga em um modelo que já não é igual ao modelo mundial, é igual ao modelo canadense e com alguma similitude com o modelo indiano. E o que se lançou, e isso é absolutamente especulativo, mas tem alguma base, de certa forma, é que a alíquota seria uma alíquota de 28%, aproximadamente. Ela poderia superar os 28%, como ela poderia ser inferior aos 28%. O objetivo, em tese, porque eu não acredito nisso, tá, Elton? Eu nunca vi uma reforma tributária que não objetivasse aumento de arrecadação. Pode ver que é sempre quando o governo está com a corda no pescoço, né, que ele promove grandes reformas. Então, a reforma, historicamente, no Brasil, elevou a carga tributária, e é algo que precisa ser dito. E, enfim, a ideia teórica era que se mantivesse uma neutralidade, ou seja, que os setores não sentissem um aumento de carga, em razão da eficiência do sistema. A gente vai falar um pouquinho mais disso na sequência. Mas fato é que várias publicações ao redor do mundo, especialmente no Brasil, eu trago aqui uma publicação da Exame, diz que o Brasil pode ter, dependendo da alíquota, o maior IVA do mundo. E fato é, eu não tenho como afirmar se seremos o maior do mundo ou não, fato é que seremos seguramente um dos maiores IVAs do mundo. Então a gente já larga com uma tributação que é das mais excessivas do mundo. E eu falo aqui pessoalmente, Elton, você veja, eu tenho cidadania húngara também, curiosamente. Então, eu terei 2 cidadanias, a brasileira, porque sou brasileiro nato, mas tenho cidadania húngara por vínculo familiar. Eu teria as 2 cidadanias com talvez os 2 maiores IVAs do mundo. Então, é algo que é bom eu omitir, né, para as pessoas, senão vão achar que eu tenho isso no DNA. Mas, enfim... a gente tem um debate, e a gente passou por esse debate, que é o debate entre um IVA mínimo e um IVA máximo. Porque se há um consenso de que o IVA no mundo, e isso o Brasil também abrasileirando de uma forma muito perigosa, eu vou trazer o porquê disso, eu já antecipo aqui a todos e todas que me ouvem, que eu sou um entusiasta da reforma, mas lamento muito o resultado dela. Então, quem der um Google e quem assistir as minhas participações no Congresso Nacional verá que eu critiquei bastante, infelizmente. Sim, felizmente, em alguns pontos, eu acho que eu fui ouvido, eu consegui colaborar no debate, e isso foi
e houve adesão quanto a isso, por exemplo, na possibilidade de compensação depois seletiva, vou explicar melhor o que é isso, com relação à indústria de óleo e gás, conseguir ampliação do rol de empresas de saúde, de atividades de saúde que seriam beneficiadas, mas com relação à estrutura do nosso IVA, eu não consegui colaborar com as minhas ideias, penso eu, porque elas não foram, se foram ouvidas, foram ignoradas, Elton. Acho que como de todos os outros acadêmicos que criticaram como eu. Então, eu rogo que eu esteja errado com relação a essa minha impressão inicial, vou explicá-la melhor na sequência, vou dar exemplos concretos, mas queria antecipar essa visão. E o que a gente tem em comum em todos os IVAs do mundo, inclusive no IVA brasileiro? Dois pilares do IVA, que são a neutralidade e a não cumulatividade, que são ligadas umbilicalmente. O que isso quer dizer? Qualquer imposto sobre valor agregado, ele tem como lógica, a origem do imposto sobre valor agregado remonta ao fim da Primeira Guerra Mundial. Na Alemanha, Siemens, que foi da empresa, né? Todo mundo conhece a Siemens. Ele deu uma ideia que foi muito boa, economicamente falando, porque à época a gente só tinha tributação cumulativa, ou seja, cada etapa da cadeia econômica você tinha uma nova incidência. Então, no final da cadeia, quanto maior o número de etapas, você teria um tributo absurdamente alto, inexequível. Quem suportava isso? A sociedade. Então, você tinha uma economia naturalmente enfraquecida. E você também tinha uma tendência ao monopólio. Por que você tinha tendência ao monopólio? Porque se quanto maior o número de etapas da cadeia produtiva, maior o tributo, se eu sou uma empresa grande capitalizada, eu consigo concentrar na minha operação todas as etapas necessárias da cadeia, eu consigo produzir, eu consigo distribuir, eu consigo vender, o tributo ia ficar pequenininho, em detrimento das empresas menores que faziam parte de uma cadeia de consumo. E isso também, de certa forma, essa tributação cumulativa, ela enfraquecia o produto interno. Então, o país perdia competitividade com relação ao seu produto. Então, ele sugeriu um tributo sobre valor agregado, ou seja, independentemente do número de etapas da cadeia produtiva, independentemente do quanto o meu produto ele circular economicamente, eu terei aquela alíquota pré-fixada, tendo em vista, considerando, tendo como base o valor final de venda. Então, na tributação sobre valor agregado, se eu vendo uma matéria-prima por 10 para alguém que a compra e com aquela matéria-prima produz um novo produto e o vende por 18, eu paguei sobre 10, quem comprou de mim pagou sobre 8. Se tivermos um novo player nessa cadeia produtiva, que depois comprar esse produto por 18 e vendê-lo por 22, ele vai pagar sobre 4, ele vai pagar sobre a diferença. Então, no preço final, nós teremos aquela alíquota preservada, respeitada, saberemos qual ela é, e com isso você conseguiria oxigenar a cadeia. E como é que se garante, então, que você só vai recolher o tributo sobre o que você acresceu? Concedendo como crédito o valor recolhido, o valor incidente na etapa anterior. Então, a minha base é o que eu agreguei, eu tenho como crédito aquilo que foi recolhido na etapa anterior, ou seja, o IVA que foi recolhido sobre os 10, quando eu vendo por 18, eu tomo aquele crédito, componho a base do meu tributo, eu vou pagar então só sobre os 8. Então, essa é a lógica. O que há divergência nos modelos? E a gente pode pegar o neozelandês, por exemplo, que é considerado um IVA moderno, e a gente pode pegar o modelo brasileiro como exemplo que a gente criou. A diferença está em que gera crédito. Porque, vejam, o que há de consenso é, sempre que eu adquirir um produto ou um serviço que foi submetido ao IVA, eu posso tomar crédito dele. Essa é a regra dos IVAs no mundo. Agora, cada país pode restringir de alguma forma. Ativo imobilizado, eu posso não conceder o crédito integral, ou conceder ao longo do tempo. Bens de uso ou consumo pessoal,
eu posso restringir, o Brasil restringiu, então tudo aquilo que for consumido para proveito da pessoa física, dos gestores, dos sócios, não gera crédito, gera benefício pessoal para ele, eu uso o consumo pessoal, não gera o crédito. Então, o que gera crédito é que cada modelo opta por definir o seu. Então, por isso que a gente fala que há IVA mínimo e há IVA máximo. Anteriormente, quando o IVA foi criado na Europa, e se a ideia surgiu no fim da Primeira Guerra, ela migrou para os, não vingou nesse momento na Alemanha, foi para os Estados Unidos, não vingou nos Estados Unidos, voltou para a Europa e só vingou, o primeiro IVA veio ao término da Segunda Guerra Mundial na França. Então, a partir desse primeiro modelo, havia uma restrição muito grande na tomada de crédito. Era basicamente o que a gente chama de crédito físico, ou seja, aquilo que toca o produto que está sendo produzido. Ele precisa tocar o produto. O chamado crédito financeiro, que é tudo aquilo que não toca, tudo aquilo que está ao redor da produção do bem, que não altera as suas características ou não se agrega àquele produto, conforma, não gerava crédito. Ao longo do tempo na Europa, a gente teve uma expansão desse conceito de crédito. A gente teve uma interpretação extensiva, ampliativa desse crédito. E hoje, na Europa, para vocês terem uma ideia, recentemente a Corte Europeia julgou um caso em que uma empresa contratou um escritório de advocacia para assessorá-la na venda de parte, alienar parte da sua participação societária, né? E alienou parte das ações, né? Parte das ações que compunham o capital social da empresa, e o dinheiro obtido, captado com a venda dessa participação acionária, foi revertido para a consecução dos objetivos sociais da empresa, ou seja, foi revertido para a atividade da empresa. O que disse o tribunal? Gera crédito, o advogado pagou IVA, e essa despesa ela se deu para gerar caixa para a atividade. Gerou crédito. Então, chegamos nesse nível de abrangência do crédito na Europa. No Brasil, o IVA brasileiro ele nasce com a restrição por hora tão só dos bens de uso ou consumo pessoal. A gente vai estudar um pouquinho melhor, a gente vai ver um pouquinho melhor à frente o que gera, o que não gera crédito. Já antecipo que seriam basicamente os bens de uso ou consumo pessoal, mas na prática, é óbvio que a gente vai ter conflitos concretos, em casos concretos, e a gente tem um grande problema, que foi uma jabuticaba gigantesca que criaram o nosso IVA, Elton, e todos os demais que aqui me ouvem, que e é inédito no mundo, nenhum país no mundo criou essa condição, que é o creditamento condicionado ao pagamento do tributo, não por você, pela etapa anterior da cadeia, por quem te vendeu ou por quem te prestou o serviço. E isso é absolutamente irracional. Qual foi a racionalidade dessa decisão? A razão exposta pelo governo foi que, ao condicionar o creditamento ao pagamento do tributo na etapa anterior, o governo combateria de forma eficaz, inclusive, 3 fatores danosos ao país e à economia, diz o governo: sonegação, fraude e inadimplência. E aí vem a primeira pergunta, né? Se eu condiciono o creditamento ao pagamento, eu estou colocando quem comete dolosamente, né? Quem comete uma fraude, quem sonega, que são, à luz da legislação brasileira, caso assim o tenham feito, criminosos, é um tipo penal, temos tipo penal de sonegação fiscal, com o brasileiro empreendedor que sofre as dores das oscilações de mercado, as dores das oscilações econômicas no exterior que refletem nossa taxa de juros, nosso câmbio, absolutamente tudo, que é
o empresário inadimplente, que eventualmente está inadimplente por conta de um momento difícil. Não dá para colocar os três no mesmo balaio, na minha opinião. E não dá para punir a cadeia de consumo com isso. Porque, assim o fazendo, o que temos na prática não é mais um sistema não cumulativo genuinamente falando. O que nós temos é um sistema que é não cumulativo quando o tributo está pago na cadeia e ele se torna cumulativo quando o tributo não está pago. De modo que, nesse sistema, eu já te passo a palavra, Elton, eu não consigo antever, como é típico do sistema de IVA, qual é a alíquota incidente sobre o produto final, porque vai depender do número de inadimplências no meio do caminho e de quantas pessoas não tomarão crédito por conta disso. A solução do governo, para dizer que isso não vai acontecer, é um mecanismo chamado split payment, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, porque eu trouxe um slide do governo, para que vocês vejam o mesmo que Elton viu na minha apresentação anterior, porque eu acho que nada melhor do que a gente usar o material do governo para que vocês vejam o que foi apresentado. Elton, fica à vontade, meu caro. Você e quem Legal, né? quiser falar. Ou seja, esse esquema aí do condicionamento ao pagamento na cadeia significa que o governo vai receber. A questão é, alguém vai pagar, né? Alguém vai ter que pagar isso daí. Então, não foi o primeiro fornecedor, não foi o segundo, o último vai pagar por todo mundo. Ele não consegue se creditar daquilo ali, né? É a mesma coisa que eu chegava a comprar aqui um produto, compro na mão do fabricante, ele não recolheu o ICMS no estado dele. Na hora de pagar, eu vou pagar não sobre a parte que eu adicionei, mas vou pagar sobre o preço total, porque não houve o crédito. É isso? É isso. Basicamente, se não houver o pagamento na etapa anterior, você não se acredita, você paga o tributo sobre o valor cheio do produto. O que o governo, e então antecipo esse ponto já, até porque fica muito melhor quando a gente debate, o que o governo ele está dizendo que vai acontecer, e eu vou ilustrar com casos práticos, então eu vou antecipar o que eu falaria um pouco mais à frente, é que com uma solução tecnológica embutida no nosso IVA brasileiro, chamada Split Payment, e eu vou explicar o que isso estaria mitigado, mas não vai estar, eu vou provar para vocês. O que é o Split Payment? O Split Payment exatamente como o Elton Menos disse, o governo vai receber de qualquer jeito. Quem não recebe, eventualmente, somos nós, e quem paga o todo somos nós. Por que isso? Porque na sistemática de IVA aprovada pela emenda 132 e agora também pela lei complementar, o que nós temos é a seguinte realidade. Quando que incide o tributo? Quando eu fornecer o bem, ou prestar o serviço, ou quando eu receber o pagamento que se der primeiro. Então, isso quer dizer o seguinte, o tributo ele pode ser cobrado pelo governo no regime caixa, quando interessar o governo, e no regime competência, quando interessar o governo, quando for mais benéfico para o governo. E o contribuinte? Ele vai pagar, mesmo que ele não receba de quem o demandou, de quem fez o pedido, se ele não receber o preço. Ou seja, para quem ele vendeu, se ele não receber, incide no regime competência. Não existe mais regime caixa, só existe regime caixa para beneficiar o governo, não para salvaguardar o contribuinte. Então, esse é o primeiro fator. Segundo fator, se a empresa de quem eu comprei ou a empresa de quem eu contratei um serviço, se ela não recolheu o tributo naquela operação de venda ou de prestação de serviço, esse valor, esse débito, ele fica registrado naturalmente no sistema, ele pode ser consultado. No momento em que eu pagar para ele o preço do produto ou do serviço, o banco ele é obrigado, o banco vai estar conectado ao sistema fazendário, ao sistema da Receita Federal, ao sistema do Comitê Gestor, o banco checando, identificando que aquele tributo não foi pago, ele retém a parte do tributo do meu fornecedor, do meu pagamento, repassa para o governo e só repassa para o meu fornecedor a parte que lhe cabe.
Então, se a gente parar para pensar na prática, se eu pagar o meu fornecedor à vista, de fato eu não vou ter um prejuízo, Elton, a priori, a não ser que eu tenha um descasamento da incidência do tributo com o momento do pagamento. Aí é que é na venda a prazo, que aí é um outro debate, mas que também gera problema. Se eu parcelo em 2 prestações ou em 3 prestações, o governo diz: você também está coberto. Sabe por quê? Porque o que vai acontecer na prática é que o governo, identificando o não pagamento, ele vai reter a integralidade da sua primeira parcela, se for em 2 vezes, integralidade não, o percentual do tributo, que não seria integralidade em 2 vezes, mas seria em 3 vezes, em torno de 30%. Ele retém o valor do tributo. Quem vai ficar a ver navios é o fornecedor. Ou seja, se nós estivermos inadimplentes e fornecermos bens ou serviços e não pagarmos o tributo e parcelarmos a venda em 2 ou 3 vezes, a parte do tributo vem primeiro e vai ser repassada para o governo. A gente só vai ver dinheiro, eventualmente, no segundo mês ou no terceiro mês, dependendo do número de parcelas. Ok, qual é o grande problema, a grande distorção, então, além do fluxo de caixa? Né? Porque para o banco verificar se você deve ou não, ele precisa, a princípio, de 3 dias. Diz o governo que com a evolução do sistema a gente vai avançar para milésimos de segundos. Mas hoje o banco vai reter teu dinheiro por 3 dias. Então, primeiro, você tem que receber. Segundo, vai ter teu dinheiro retido por 3 dias a princípio. Terceiro, você recebe se você estiver em dia com o tributo. Se não tiver, valor retido e repassado. Voltando para o crédito, se fizermos vendas acima de 3 parcelas, a partir de 4 parcelas, considerando o IVA em torno de 30%, nós teremos a retenção proporcional por parcela do tributo devido. O que vai acontecer na prática é que eu só vou tomar crédito de 25%, se eu, por exemplo, um exemplo prático aqui, parcelei em 4 vezes. Eu vou tomar 25% do crédito total que eu teria a cada parcela, Elton. Então, se eu compro do Felipe, que está inadimplente, com relação ao tributo da venda que ele realizou para mim, e pago ao Felipe em 4 vezes, eu só vou me apropriar de 25% do crédito mensalmente. Só que o meu tributo incidiu integral no mês seguinte. Já tive um descasamento gravíssimo para o meu caixa. Agora, se eu compro do Elton, que pagou o tributo quando me vendeu, eu parcelo nas mesmas 4 vezes, mas eu tomo crédito integral no pagamento já da primeira parcela. Sabe por quê? Porque eu não tomei crédito porque eu paguei a parcela, eu tomei crédito porque você pagou o seu tributo. E o que vai acontecer no mercado brasileiro agora é que não vai se exigir certidão de regularidade fiscal, porque não interessa, você pode estar regular, com CND válido ou certidão positiva com efeito negativo, mas se você não pagou especificamente o tributo na operação de venda para mim, eu não tomo crédito. O que vai ser exigido dos fornecedores? Comprove que pagou o tributo na minha operação. E não vai me surpreender, Elton, se o mercado se conformar no sentido de que antecipe o seu tributo. Porque eu só compro, só assino o contrato se você já me trouxer a guia paga, porque senão o risco é meu de não ter crédito. Olha que loucura! As empresas virarão fiscais umas das outras. As relações vão ficar deterioradas. E parece que a gente está voltando lá ao fim da Primeira Guerra, Elton. Quando o Siemens trouxe toda essa ideia, sabe por quê? As empresas extremamente capitalizadas e conseguem pagar o tributo em dia, aquelas que estão mais, eu diria, protegidas das oscilações econômicas brasileiras, elas vão devorar as outras que não têm esse fôlego econômico, que sofrem as oscilações. Você volta a ter concentração de mercado. Esse é o meu grande receio. Ou o mercado brasileiro vai se conformar em pagar à vista. E você vê essa possibilidade? Eu não enxergo. Até porque, vamos lá, pagar à vista, mas a prazo, se eu só pago daqui a 90 dias, o meu fornecedor, ele não pagou o tributo, meu tributo vem full no mês seguinte, ou no mês seguinte da venda, da revenda daquele produto.
Então, se eu compro um produto hoje e o revendo em 2 semanas ou 3 semanas, o meu tributo vem mês que vem. Eu fiz uma venda a prazo, eu só vou ter crédito daqui a 90 dias. Então, esse descasamento é fruto de uma peculiaridade, uma jabuticaba. Eu tenho todo o carinho do mundo pela jabuticaba, infelizmente aqui ela vem num tom pejorativo, que me parece que não será benéfico para o país. Eu me preocupo muito com isso. Agora, para não falar só mal, o que temos de muito bom no país? E eu vou ilustrar com um exemplo de uma atuação que eu tive semana passada na Secretaria Municipal de Fazenda do município do Rio de Janeiro. Tive uma reunião lá com uma empresa que atende em 100 municípios. E o município do Rio de Janeiro insiste que ela tem que recolher o tributo lá onde ela está sediada, e ela sofre a retenção na fonte de algumas dezenas de municípios onde o serviço é prestado. Qual é a solução para isso no modelo hoje, no nosso sistema tributário brasileiro hoje vigente? Não o novo IVA aprovado, o de hoje, CMS, ISS, PIS, COFINS, não tem solução. Você vai entrar com uma ação consignatória em um estado cujo juiz vai dizer que não tem competência para determinar alguma coisa de um município que está em outro estado. Você tem cada município interpretando a mesma lei, a Lei Complementar 116, ao seu bel prazer, aquilo que gera maior arrecadação para si. Quem sofre é o contribuinte, que, e não raras vezes, sofre um auto de infração no município e teve já o pagamento em outro, a retenção na fonte em outro. Com o IVA brasileiro, o IBS-CBS, de fato a gente vai ter uma evolução imensa no ambiente de negócio no sentido da segurança jurídica. Eu vou ter uma lei complementar, já aprovada, uma lei ordinária, e a única coisa que os estados e os municípios poderão fazer é fixar suas alíquotas próprias. Porque se a gente está trabalhando aqui com uma alíquota aproximada de 30%, é porque nessa composição a Receita Federal ela já tentou aproximar do que ela acha que vai ser a alíquota referência. Então, haverá uma alíquota referência, mas os estados e municípios podem alterar as suas alíquotas. Mas a lei é única, a interpretação é única, e todo e qualquer pagamento a título de IBS, ele vai para o comitê gestor. E o comitê gestor, ele analisa se aquele pagamento foi devidamente realizado ou não. Em caso de pagamento indevido, ele devolve o valor para o contribuinte. Então, ele não distribui para um estado ou para um município para que depois esse estado ou município, e aí a gente sabe, temos muitos empresários aqui, a gente sabe o quanto é tortuoso se obter uma restituição estadual ou municipal no Brasil. Há créditos que nunca são restituídos, inclusive, diga-se de passagem. Então, de fato, nós vamos ter uma evolução imensa, né, nesse quesito. Né? Até porque, no modelo IVA, a gente tem uma outra característica que eu adiciono, que lhe é muito própria também, que é o destino. A gente move, a gente altera a competência de quem pode nos tributar daquele que era o estado ou município onde estamos sediados para aquele estado/município em que está o tomador do serviço ou o adquirente do bem que eu vendi. Há aqui alguma lacuna perigosa? Sempre há para a identificação desse consumidor final. Mas, para a maioria dos casos, eu não tenho a menor dúvida, a gente simplifica isso. Não tem mais debate se é aqui ou ali. É ali. Então, isso, de fato, vai trazer... É uma evolução em conteste. Para não acharem que eu só bato no novo modelo de IVA e para eu não deixar aqui todo mundo triste. Eu quero também trazer a realidade boa. E eu acho que isso vai, de certa forma, trazer muito mais segurança jurídica e fomentar negócios. Deixa eu avançar aqui um pouco nos slides, só para a gente bater alguns pontos que eu acho que são muito importantes. Então, os objetivos e características aqui do nosso IVA, eu divido em 8. Vocês não precisam nem ler o resto, eu vou ler só o que está destacado. Base ampla de incidência. Então, a lógica é que incidisse sobre tudo, com raríssimas exceções, e o ideal
é que incidisse sobre as mesmas alíquotas para todos da sociedade brasileira, de modo que o fato de você conceder uma alíquota menor para um setor não faria com que o resto pagasse mais. A lógica é essa. Então, a alíquota uniforme. Não conseguimos a alíquota uniforme, tivemos uma série de exceções, algumas eu defendi, outras nem tanto, mas tivemos uma série de exceções, então teremos setores pagando muito menos, de fato. Tributação no destino, legislação uniforme, já falamos sobre isso, não cumulatividade plena, já falamos sobre isso, cobrança por fora. Agora, o teu preço vai ser sempre só o preço do seu produto e o tributo vai estar destacado por fora. Então, qual é o seu preço? Para qualquer que seja o estado, município, qualquer lugar, 100. E o tributo? O tributo é que vai mudar. Vai depender da alíquota do seu estado e do seu município, como consumidor final. Não incidência sobre exportações, mantemos o que a nossa Constituição Federal traz como imunidade das exportações, ou não incidência nas exportações. Incidência sobre as importações, mesma coisa que temos hoje, mesma lógica que temos hoje. E uma diferença que o governo promete com muita energia é a rápida devolução dos créditos. Então, hoje, nós temos um período que ele dependerá da classificação que o governo atribuirá a cada contribuinte. Ou seja, se é um contribuinte que comply, que cumpre com as regras, que apresenta suas obrigações acessórias em dia, que paga o seu tributo, ele terá uma devolução muito mais rápida do que aquele que tem um rating pior, porque cumpre menos as obrigações fiscais. Mas mesmo assim, na pior das hipóteses, a gente vai ter um período inferior a 10 meses, o que seria uma evolução gigantesca, indiscutivelmente, uma evolução gigantesca frente ao que temos hoje, que às vezes nem em 5 anos a gente vê a devolução dos créditos, né? Então, o modelo brasileiro de IVA dual é esse que foi desenhado pela nossa emenda constitucional 132 e pela Lei Complementar 214 de 2025. É interessante que a emenda constitucional, portanto, a nossa Constituição Federal passou a prever alguns princípios para nortear o nosso IVA, como a simplicidade, a transparência, traz a justiça tributária, traz a defesa do meio ambiente como um objetivo também do tributo, e vemos isso com muita força no seletivo, e a neutralidade. Eu tinha falado inicialmente da não cumulatividade, eu não expliquei o que é neutralidade. E a neutralidade, no meu entender, ela está absolutamente comprometida pelos exemplos práticos que eu dei nessa correlação crédito condicionado a pagamento e split payment. E a neutralidade nada mais é do que você garantir que o seu sistema tributário ele não vai interferir na decisão dos agentes econômicos. Então, vocês comprarem do Felipe ou do Elton não pode depender do tributo que incidirá se você comprar do Felipe ou do Elton. Porque, teoricamente, necessariamente, comprando do Felipe e do Elton, não seria isso que alteraria o tributo incidente sobre a operação. Mas quando a gente condiciona o pagamento do tributo ao creditamento pelo adquirente do bem ou do serviço, para aquele que se beneficia do bem ou do serviço, aí eu já quebro a neutralidade. Porque, de novo, voltando ao nosso exemplo prático, se o Elton está em dia com os tributos, está capitalizado e o Felipe não tem dinheiro imediatamente, ele tem que escolher entre pagar a folha de pagamento ou pagar o tributo na venda que o Felipe fez para vocês vão comprar de quem? De quem dá o crédito integral, independentemente da forma de pagamento, parcelada, prazo, número de parcelas, ou vocês vão comprar de quem não vai dar o crédito integral, vai dá-lo proporcional à medida que você pagá-lo. É óbvio que o mercado vai comprar de quem dá o crédito integral. Então não é possível, no meu entender, se falar em neutralidade nessa hipótese. Me parece que se o sistema tributário ele influencia diretamente na minha decisão de comprar do Elton ou do Felipe, eu já não tenho neutralidade. É tudo aquilo que a gente defende como um sistema neutro, né? E o que diz o governo? Isso aqui é texto do governo. O governo diz o seguinte: a reforma tributária tem 3 grandes objetivos. Crescer a economia brasileira, ouvimos isso desde que o Brasil é Brasil. Eliminar as principais distorções causadas pelo atual sistema tributário brasileiro na nossa economia, concordo, acaba com distorções.
e acabará com ineficiências para a empresa e poder público. Também concordo, até porque, de certa forma, a nossa reforma tributária ela baliza benefícios fiscais. Ela tem os regimes diferenciados e não tem mais benefício fiscal, a rigor, a rigor. Temos até fundos de compensação de quem hoje usufrui, de quem hoje goza de benefícios fiscais onerosos. Então, de certa forma, nós temos aqui pontos positivos. Aqui um quadrinho que resume as alterações que nós estamos vivendo. Basicamente, a gente vai trocar PIS, COFINS, IOF seguros, ICMS, ISS e IPI para 95% dos produtos que hoje recolhem IPI pela CBS, pelo IBS, nosso IVA dual, mais imposto seletivo. O imposto seletivo é um terceiro tributo que se acresce aqui, criado pela reforma tributária brasileira, que ele visa combater atividades que são nocivas à saúde das pessoas, ao meio ambiente. Atividades e produtos. Então, o imposto seletivo surge e mantém-se, que me parece também um retrocesso, o IPI para 5% dos produtos existentes hoje na economia brasileira, que são os produtos da Zona Franca de Manaus. Então, nós não temos a extinção do IPI na sua integralidade, 5% dos produtos continuarão a recolher. Como a gente já antecipou, como ele incide sobre tudo, ele vai incidir sobre bens materiais ou imateriais, inclusive direitos e serviços, mesmo que fornecidos por plataformas digitais, inclusive sediados no exterior. Com o instrumento do split payment, registrada uma operação, mesmo que o fornecedor esteja no exterior, o banco vai reter o pagamento do tributo. Então, incide, mesmo que a plataforma digital, o fornecedor, desde que um ou que o outro esteja no exterior. Falamos da não cumulatividade plena, falamos da base líquida do preço, com os tributos por fora, falamos do princípio do destino, falamos da alíquota, que hora é de 28, hora é de 27,5, hora é de 30, hora é de 29, veremos como ela ficará, porque, como eu expliquei, antecipei, a CBS ela é estimada pela Receita Federal em 10%, e temos uma estimativa de uma alíquota de 15% dos estados e uma de 2,5% dos municípios. Isso é o que se espera como alíquotas de referência, aquelas alíquotas que compõem essa alíquota total de 27,5%, e que é a alíquota que vai ser observada pelos estados e municípios caso não disponham de alíquota própria. Tranquilo até aqui, Elton? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou posso seguir? Eu tô achando legal. Então, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi até aqui agora. Tá. Um dos principais argumentos era simplificar e reduzir os custos da apuração, Isso. simplificar a apuração de tributos e reduzir o custo dessa apuração, que é uma coisa que se falava muito aí, que no Brasil o número de horas que se gasta por ano é um número que circula aí, né? 1.000 e tantas horas versus 200 pela complexidade. Ok, mas vai aparecer aí um período de transição, onde, na verdade, duplica o trabalho. Sim. Quer dizer, antes de simplificar, nós vamos levar aí, sei lá, 6, 7, 8, 10 anos com o dobro da complexidade. É isso? É exatamente isso. E isso não foi medido em termos de ônus para os contribuintes, quanto isso custa. Nós vamos conviver até 2033 com dois sistemas, o sistema atual e o sistema novo, que gradativamente será instaurado, será aplicado, será observado. Então, de fato, hoje, o que teremos é uma contabilidade fiscal dupla, uma apuração de tributos dupla. E o cumprimento de obrigações acessórias, que naturalmente que se espera, e aí, Elton, você sabe, eu tenho participado de alguns eventos também com o setor de tecnologia, nos conhecemos assim,
E uma grande ansiedade dos softwares é como eu já consigo antecipar as mudanças para os meus clientes. E o grande problema é que, veja bem, nós teremos no Brasil uma figura politicamente fortíssima, que é o chamado comitê gestor. Poucos representantes de estados e municípios que terão um poder gigantesco de gerir todos os tributos que cabem ao estado e ao município sobre o consumo. São dois, mas é uma enormidade de arrecadação. Quer dizer, um BS. É um tributo só, mas que terá uma arrecadação gigantesca. Basta somarmos o ICMS mais o ISS mais a gordura da reforma. Então, obviamente que teremos um aumento de carga e, obviamente, que teremos um super órgão. E esse super órgão ele terá que definir, junto com a Receita Federal, as nossas obrigações acessórias. Ele terá que definir as nossas obrigações fiscais rotineiras sobre esse tributo. Só que o comitê gestor ainda não existe. Então, uma coisa é falar de layout de nota fiscal. Uma coisa é a gente antecipar a discussão, já que o IBS e CBS, eles, em prol da simplicidade, a promessa é que basta a emissão de um documento fiscal único que concentre as informações do prestador, daquilo que vem sendo prestado, seja a circulação seja a operação com bens ou com serviços, e quem está tomando aquele serviço ou comprando aquele bem, que aquele documento já faria, às vezes, a declaração, inclusive para fins de constituição do crédito tributário. A partir da emissão daquele documento, já temos um devedor do tributo, mas mesmo para esse documento é preciso que haja um mínimo de debate entre um órgão que ainda não existe e um órgão que já existe. Vamos antecipar o trabalho via Receita Federal? E sim, os estados já estão mobilizados tentando antecipar esse trabalho? Sim. Mas quem que vai dar as cartas? Um órgão que ainda não existe, o comitê gestor. Então a gente tem ainda uma linha do tempo, que é a linha do tempo da transição, mas também da criação e da operacionalização desse novo órgão que vai surgir. Para se possa visualizar melhor, está aqui a linha do tempo. Então, a gente teve a emenda 132, aprovada em 2023. 2024, o governo correu como pôde e conseguiu aprovar a Lei Complementar 124, que regulamenta o IBS e a CBS. Ainda tem aspectos da reforma tributária que são objeto do PLP 108, ainda não aprovado, mas o que nos interessa, eu diria, para entender a estrutura, os pilares fundamentais, a gente já tem. Né? A promessa é que agora, em 2025, a gente tem as leis ordinárias, que a gente tem a definição, portanto, das alíquotas de imposto seletivo, das alíquotas de referência do IBS-CBS, dos aspectos operacionais dos fundos de compensação, que a gente tenha um regulamento do IBS e da CBS até o final de 2025 e também o desenvolvimento dos sistemas prometidos, inclusive do split payments. 2026 a gente começa como ano teste da CBS e do IBS, com alíquotas de 0,9% da CBS e 0,1% do IBS, compensáveis com PIS e COFINS. Caso haja o cumprimento das obrigações acessórias, é possível a dispensa desse recolhimento em 2026. Em 2027 começa a todo vapor a cobrança da CBS, da parte federal do IVA dual. Teremos a extinção definitiva do PIS e da COFINS, e nesse ano a gente tem que comemorar muito, porque eu nunca vi tributos tão problemáticos como o PIS e a COFINS na história do direito tributário brasileiro. Temos a extinção do IOF seguros, por quê? Porque a CBS e IBS incidirão também sobre os seguros. Teremos a redução a zero das alíquotas do IPI sobre todos os produtos, exceto aqueles 5%. Iniciaremos a cobrança do seletivo. De 29 a 32, a transição do ICMS e do ISS para o IBS, com aumento gradual da alíquota. Então, teremos 10% em 2029, 20% da alíquota em 2030, 30% da alíquota em 2031,
40% da alíquota em 2032 e 100% em 2033. Diz o governo que, à medida que os anos da transição forem passando, ele vai testando se essa alíquota ela gera essa tal neutralidade para fins de carga tributária que temos hoje, para ele ir ajustando a alíquota para cima ou para baixo. Tá? Em 2033, teremos a vigência integral do novo modelo. Teremos outras alterações, também ajustes, utilização do saldo de PIS e COFINS, por exemplo, para compensar no início a CBS. E eu trago aqui um quadro que é do governo, né, utilizado pelo governo, em que pese não produzido por ele, que demonstra que, mesmo com o aumento da carga tributária, haverá um crescimento da economia representativo. Então, diz que o PIB vai variar, numa visão conservadora, 12,6% no consumo das famílias, ou seja, aumentará o consumo das famílias, terá um aumento de investimento no país de 20,3%, exportações aumentarão em 11,7%, importações em 9,5%, teremos um aumento de horas trabalhadas em 7,5%. Sem falar na visão otimista, que gera uma expectativa de aumento do PIB de 20% da economia real. PPT aceita qualquer coisa, mas, Elton, eu juro que eu quero acreditar que isso vai acontecer, pelo bem do país, tá? Então, vamos torcer, vamos trabalhar com as nossas empresas, nossos negócios, para que isso aconteça. Quando a gente olha para o setor, à luz do que o governo nos apresentou, ele disse que, nessa visão conservadora e otimista, setor a setor, a gente teria um aumento conservador da agropecuária em 10,6%, da indústria em 16,6%, dos serviços em 10,1%, da construção em 19,5%, da educação privada em 5,2%, da saúde privada em 6,2%. Acho isso extremamente desafiador, Elton, porque você imagina um prestador de serviço lucro presumido, que sai do PIS e COFINS no 3,65%, numa alíquota que vou botar máxima do ISS de 5%, ele sai de 8,65%, e ele vai para 28%. E mesmo assim, ele consegue crescer 10%? Oxalá que sim. Eu queria ver essa métrica, eu queria ver essa conta nos primeiros anos. Né? Aqui é o perguntas e respostas da Receita Federal, da CERT, né? Da Secretaria Especial de Reforma Tributária. Eu só vou ler para vocês a parte destacada, que a reforma tributária vai manter a carga tributária total sobre o consumo, que vai se basear em alíquotas padrão, que haverá uma quantidade limitada de regimes favorecidos e que há preços que irão cair depois da reforma tributária. Que a definição exata das alíquotas a gente só terá, obviamente, depois da lei complementar e das leis ordinárias. E são essas leis que vão detalhar os regimes específicos. Ainda que são essas as respostas do governo que ele coloca lá no site da CERT. Né? Já falamos da alíquota referência. Elton, me fala o nosso tempo, tá? Porque reforma tributária a gente tem uma enormidade de coisas para falar e acho que talvez a gente tenha chegado no nosso tempo final. Então, me diga que mais eu ou menos, mas eu acho continuo. que a gente pode levar mais uns 15 minutinhos, 15, Tá. 20 minutinhos, que aí a gente dá uma fechada, porque a forma que você está abordando é uma forma bem diferente, entendeu? Uma forma mais das consequências que isso traz para o negócio, e não exatamente o que está escrito lá, o que normalmente a gente ouve, né? Tá. Isso é bom? Isso é ótimo. Isso é É ótimo porque maravilhoso. faz a gente pensar diferente, entendeu? Eu digo assim, a coisa Claro. não é tão simples assim. Você vê essa questão de que a questão tributária da antecipação ou não vai ser uma forma adicional de financiamento para as empresas, ou não, um Sim, diferencial sim. competitivo. Eu não tinha pensado nisso, entendeu? São reflexões importantes. Mas mande bala aí, bala. Exato. Então, a gente tem nos regimes específicos, chamadas exceções à alíquota padrão. Eu trago aqui um panorama geral, porque para vocês terem uma ideia, metade
Metade da lei complementar trata só de regimes diferenciados e exceções à alíquota. Então, de fato, há setores econômicos que têm uma previsão muito própria, mas, de um modo geral, nós temos 30% da redução das alíquotas que serão fixadas em serviços de profissão intelectual, natureza científica, literária ou artística, desde que submetidos à fiscalização do Conselho Profissional. Teremos redução de 60% em serviços de educação, saúde listados na lei complementar, dispositivos médicos de acessibilidade para pessoas com deficiência em medicamentos, produtos de cuidados de base à saúde menstrual. Aliás, isso foi uma evolução imensa, a sensibilidade no cuidado às mulheres, algo fundamental. As mulheres de baixa renda não tinham acesso a produtos de cuidados básicos. Então, me parece que isso foi uma evolução imensa. Sou mais a favor do cashback, explico melhor por que na sequência, mas acho que andamos bem aqui. Serviços de transporte público coletivo de passageiro, rodoviário, metroviário, e etc. Temos alimentos destinados ao consumo humano, a tal cesta básica gerou uma polêmica imensa na reforma tributária. Entra carne, não tinha proteína, entrou a proteína. Que tipo de alimento pode entrar na cesta básica? Polêmicas como o fato de que você tem um seletivo incidindo sobre produtos nocivos à saúde, mas você tem um açúcar na cesta básica que está sendo tributado a zero. Então, se a pessoa comprar refrigerante sem açúcar e misturar o açúcar, sai mais barato do que ela comprar o refrigerante com açúcar. Então, são coisas absolutamente sem racionalidade, mas, enfim, foram amplamente debatidas, porque cada novo item que entrava, cada nova exceção, aumentaria a alíquota de referência, que geraria uma perda de arrecadação. Então, é a questão do debate entre ter uma alíquota flat ou a gente ter uma variação de alíquotas, o que gera distorções e aumentos para alguns, enquanto outros são beneficiados. Eu chego aqui no cashback, que é um outro ponto muito importante da reforma tributária, que foi timidamente aplicado, foi timidamente trazido pela lei complementar e pela emenda 32. Por que eu defendo o cashback? O cashback nada mais é do que você comprovar que é uma pessoa de baixa renda e, com isso, você tem a devolução do tributo em algumas aquisições. Então, o cashback ele viabilizaria a gente, de certa forma, mitigar um efeito que é inerente a qualquer tributo incidente sobre o consumo, que é a regressividade. O que é regressividade? É você tributar mais quem tem menos. O consumo faz isso. Como você tem uma relação piramidal em qualquer sociedade liberal, capitalista, em que você tem os mais ricos no topo da pirâmide e os mais pobres na parte de baixo da pirâmide, e você tem uma tributação sobre o consumo, ela não olha quem está comprando. Ela vai tributar o produto, sendo rico pagando, sendo pobre pagando. E é claro que o tributo incidente, por exemplo, sobre o alimento que o pobre está consumindo, ele vai representar, frente à renda per capita dele, um percentual muito maior do que representa da renda do rico. Então, todo o sistema de consumo ele é regressivo. Ele vai tributar mais o pobre do que o rico proporcionalmente. Qual o instrumento que se desenvolveu para tentar, de certa forma, mitigar isso? Cashback. Comprova que você está numa determinada faixa de renda que eu te devolvo o tributo. Aí você enxerga para quem você está devolvendo. Mas, óbvio, visando metas de arrecadação, o governo foi, de certa forma, tímido nesse cashback. Então, você tem devoluções de cashback, sim, em conta de gás, você tem, sim, devolução em aquisições consideradas essenciais, mas de forma muito tímida. Então, eu critico, de certa forma, parabenizo pelo cashback, critico. Quem é contra, perdão, quem é contra, geralmente traz como justificativa para ser contra a possibilidade de fraude, Elton. Diz, não, mas aí todo mundo vai fraudar, é que nem o Bolsa
os bolsas que a gente tem aí, a pessoa pega a identidade do camarada que já morreu, aí a pessoa frauda. Meu caro, devo dizer, meus caros e minhas caras aqui, fraude se combate com polícia. Crime se combate com polícia. Não dá para proibir as pessoas de irem para a rua porque alguém está assaltando um celular ali embaixo agora. Assim, você infelizmente combate fraude por meio do ferramental próprio do poder de polícia. Não dá para você estabelecer regras gerais pela exceção. Não dá. E tem muita gente muito humilde, ganhando muito abaixo da linha da pobreza e que a devolução do tributo melhoraria, oportunizaria uma vida muito melhor para essas pessoas, muito mais digna. Então, me parece que é um bom caminho. Trago isso para reflexão. Temos a manutenção do Simples Nacional, um ponto muito importante de dizer, Elton. O Simples ele se mantém e a empresa que está no Simples ela poderá optar: quero ou não quero me valer do sistema IVA brasileiro. Se ela aderir ao IBS e SBS, ela não só toma crédito de tudo, como ela gera crédito de tudo. Se ela preferir se manter integralmente no regime do Simples Nacional, ela não vai constituir crédito para quem consome dela. Então, é uma questão, né, a ser definida, calculada, projetada pelas empresas do Simples Nacional, porque, obviamente, que eu passar o crédito integral da IBS e CBS ou passar o crédito daquilo que eu paguei dando Simples, que vai ser um valor muito inferior e, portanto, vai me trazer uma perda de competitividade natural num sistema de não cumulatividade ampla. Então, eu acho que é uma decisão, claro, empresa a empresa, mas é uma decisão bem difícil, porque a empresa que ficar de fora do regime padrão, né, do regime regular de BSBS, acho que ela tende a perder muita competitividade. E encerro destacando não só que nós temos vários, então se você é uma empresa de serviços financeiros, você tem um regime próprio. Perdoe. Então, você tem que olhar, a gente precisa analisar na lei complementar exatamente o que chama para o seu setor. Cooperativa, regime próprio. Turismo e futebol, SAF. O Elton sabe, atualmente sou vice-presidente jurídico do Botafogo de Futebol Regatas, meu time do coração, que eu amo de paixão e que hoje eu tenho o privilégio, a honra de também contribuir com o clube que eu amo. Foi boa? Foi bom para o futebol? Foi bom. Foi ótimo? Foi ótimo. Eu acho que tudo na reforma tributária foi assim. Operações alcançadas por tratado ou convenção internacional. Então, dependendo da sua atividade, sugiro que vá lá, ou se quiser o Elton Marca, a gente volta aqui e trata especificamente de alguns setores. O que eu queria destacar para finalizar, eu vou disponibilizar os meus slides, em que eu falo de tudo isso que eu já antecipei para vocês, pagamento antecipado do tributo, quando o pagamento é realizado de forma antecipada por aquele que compra e etc. Mas eu queria mostrar para vocês esse slide, que é o slide do governo com relação ao split payment. Então, basicamente, assim, eu estive em algumas das primeiras apresentações do Bernard Api, que capitaneou toda essa alteração. Eu vi explicando esse slide, e basicamente o que ele explica é o que a gente já falou, mas eu acho que é legal vocês terem isso em mente. Sempre o valor objeto de retenção e pagamento do tributo é da exata etapa anterior. Então, se A vende para B e A não pagou o seu tributo, quando B pagar para A, o banco retém o tributo. Se for parcelado, vai reter proporcionalmente. Então, também o crédito será proporcional, como já falamos. Se B pagou para C, desculpa, B vendeu para C, C, quando pagar para B, o tributo que pode ser retido é o de B, se não pago, não de A. Então, se a gente tem uma cadeia de inadimplência, é o que o Elton falou, a gente acaba tendo um sistema acumulativo. Desculpem, eu estou com um pouco de tosse hoje.
O ar-condicionado estava direto em mim no hotel aqui em Brasília, Elton. Então, a tosse está atrapalhando um pouquinho a exposição. Desculpe. Mas, então, o que nós temos não é, eu acho que o split payment prova bem isso, um sistema não cumulativo puro. Nós temos um sistema que ora é não cumulativo, ora ele é cumulativo, porque para que ele se torne não cumulativo parcial, ele depende que alguém pague alguém. A inadimplência na economia brasileira não é algo desprezível, e como eu tenho inadimplência na economia brasileira, eu tendo a concluir que nós teremos também créditos não repassados na cadeia e, portanto, encarecimento dos produtos e dos serviços e a impossibilidade da gente antever, da gente prever ou da gente presumir a alíquota final da cadeia produtiva, já que a não cumulatividade não está garantida. Dito isso, eu paro aqui de controlar e fico à disposição para dúvidas. Tem muita coisa para a gente falar. Acho que muita gente aqui pode ter dúvidas específicas sobre a reforma tributária. Eu estou à disposição no tempo que o Elton nos permitir ficar aqui. Tá bom. E agradeço mais uma vez, meu caro, o convite. Nós é que agradecemos, Felipe. Tem uma pergunta aqui no chat, a Aline, ela faz a seguinte pergunta: terá alguma diferença se o consumidor final for órgão público? Sim, terá. Terá sim. Nas compras governamentais, você tem uma devolução dos tributos na parte que cabe ao ente que está contratando. Então, você tem uma forma de redução da carga tributária para o ente público. Então, ele tem uma devolução de parte do tributo que lhe cabe, porque aqui a gente tem todo o enquadramento federativo, né? Tem uma parte que é da União, uma parte dos estados, uma parte dos municípios. Então, sim, terá diferença. Tem um regime próprio para compras governamentais. Aline, se tiver dúvida, me manda uma mensagem que eu te encaminho os artigos e a tabelinha, tá? Bacana. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta por escrito? Quer fazer o uso da palavra, por gentileza? O pessoal está tímido, né? O pessoal está Ou com tímido. medo, ou com medo da resposta. Eu vi que esse negócio da cumulatividade foi é o X da questão, né? E ele pode ser cumulativo ou não cumulativo, a depender da conveniência da fazenda, né? O que for melhor para a receita, é isso? Na verdade, não é o mais conveniente. Na verdade, é se houve ou não pagamento do tributo. É Se ele isso que vai recebeu ou nortear. não, Joaquim quer falar? Fala, Joaquim. O microfone, Joaquim, está fechado. Pá. Agora eu consegui. Pronto, beleza. Tá bom. Felipe, eu vendi, eu paguei os tributos, o comprador se apropriou desse crédito, mas ele não pagou meu boleto. O que acontece? Aí a gente tem uma relação de direito privado. Você pode cobrá-lo pelos meios tradicionais, tanto extrajudiciais como judiciais, pode protestá-lo, pode executá-lo, mas a relação tributária está preservada. Ou seja, você pagou o seu tributo e você concedeu crédito para ele. A parte boa da operação ele conseguiu, que é conseguir o teu produto e conseguir o crédito tributário. Só não te pagou. Infelizmente, Joaquim. Mas na relação tributária não vai alterar nada. O que vai alterar é que você, Joaquim, quando você vendeu para ele, como você não recebeu pelo preço, ele inadimpliu, o teu tributo vai incidir pelo regime competência no mês seguinte. Você vai ter que recolher os tributos. Se ele, ao contrário, te antecipasse o pagamento, que é a situação oposta que você está trazendo, ao invés de esperar o final do mês seguinte ele já te pagasse, o banco ia reter o tributo. Então, você ia ter uma antecipação do pagamento e também uma antecipação do recolhimento do tributo. Tem uma Ficou claro? pergunta aqui. Obrigado, Felipe. Nada, Uma pergunta do Gustavo Paiva no chat. Como será composto o comitê gestor? Já se falou em abrir concurso público?
qual a vinculação desse órgão com a Secretaria da Fazenda? Né? E uma segunda pergunta dele mesmo é se já há discussões sobre os moldes dos programas de conformidade para o optante do Simples, se eles poderem tomar crédito ou não. São duas perguntas. Então, claro, a do Simples é mais fácil, a disposição de lei, ou ele opta ou ele não opta. Então, com relação a isso, acho que a gente já tem uma definição do tratamento tributário, e com relação à composição do comitê gestor, ela não é simples, eu posso ler aqui para vocês, a gente vai ter 27 representantes dos municípios e 27 representantes dos estados. Há uma divergência grande do critério de eleição do representante, houve uma queda de braço muito grande entre os municípios pequenos e os municípios grandes, porque o que se colocou ali era qual seria o critério, se seria o critério por população, por PIB, por arrecadação. Então, houve uma queda de braços assim, muito grande, mas basicamente o comitê gestor ele vai ser formado por representantes dos entes federativos, dos estados e dos municípios. Tá? Concurso público. A rigor, a gente vai ter, os estados e municípios vão ceder seus servidores, que passarão a ser servidores do comitê gestor, inclusive observando as remunerações do comitê gestor, que provavelmente serão maiores. Então, a gente vai ter uma disputa grande por cargo ali, com certeza. Agora, eu acho que a tendência, eu te confesso, a pergunta foi de quem, Elton? Foi do Gustavo Paiva. Gustavo Paiva, obrigado pela tua pergunta. Eu confesso que eu não me recordo agora na letra da lei, mas eu checo e mando para o Elton e mando para vocês, se já há previsão de concurso público comitê gestor. Não me recordo se a lei traz essa previsão, mas fatalmente é o que vai acontecer, porque eu acho que as distorções serão imensas, porque você vai ter um município que remunera, vamos considerar que é um município pequeno, remunera, enfim, uma remuneração baixa, um determinado servidor, comparativamente com o teto federal. E aí cede para o comitê gestor, cuja remuneração eventualmente será 2, 3 vezes maior. Né? Quem é que vai pagar essa conta? Então, eu acho que a tendência é a gente sim ter concurso público. Eu não me recordo se a lei trata disso especificamente, acho que é a tendência, mas a rigor os entes cederão, né, seus servidores. Lembrando, Ótimo. essa previsão ainda não está aprovada, tá? Por isso que eu não tenho certeza da letra da lei. O comitê gestor está no PLP 108, que não está aprovado. Então, o PLP 108 deve ser aprovado agora no início do ano e a gente vai ter uma série de definições, inclusive algumas dessas que podem sofrer alguma alteração. Maravilha, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O mestre, sempre excelente. Tá um agradecimento do Gustavo. Bom, pessoal, já chegamos no final do Gustavo é um nosso querido bate-papo. amigo. Abraço, Gustavo. Agora que eu vi quem era. E, Elton, antes que você conclua, eu não posso deixar de falar uma última coisa. Então, fala aí. Essa bonita e linda, essa linda decoração aqui atrás de mim foi de autoria da minha sócia aqui em Brasília, Isabela, que está nos assistindo. Estou aqui no escritório de Brasília, que carinhosamente e com muito cuidado foi ornamentado pela Isabela, que está aqui nos assistindo, minha sócia de Brasília. Então, esse fundo não é um fundo de tela. Isso é a bela obra da Isabela, minha sócia aqui de Brasília. A Isabela, bom dar o crédito direitinho, tá? Bom, pessoal, eu só pediria aqui aos participantes se a gente pudesse abrir a câmera. Aqui vai fazer um print screen da tela, só para efeito de registro. Aí a Jane. E pronto, Maria Gabriela, Joaquim Castro. Gabi, querida. Gabi é super parceira do escritório. Elton, super. Feliz de te ver muito aqui, legal. Gabi. E a gente vai ter outras oportunidades, porque esse assunto não se encerra, ele está começando agora, né? Está começando a ganhar corpo, então vai ser uma luta aí. Vamos ver se a gente consegue
sobreviver a isso aí e tentar ver se isso realmente, aqueles números lá daquela pesquisa, né, que o governo apresenta, se o PIB vai crescer tanto daquele jeito, por conta da reforma. Sim. Aí, Beatriz, tal, ótimo, maravilha. Gilton ainda está aí, Aline, pronto, Zé Carlos lá, ó, grande parceiro da Mega PC. Bom, pessoal, então, tirar aqui, fazer um print. X, todo mundo, maravilha. Bom, agradeço a presença de todos. Isabela aí, ó, quem precisar de decoração de ambiente, ornamentação, já sabe a quem pedir. E de uma advogada brilhante também. Também advogada? Pô, nem precisava. Tá lá. Maravilha, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. O material nós vamos disponibilizar depois para todos que fizeram a inscrição. E também os links para a gravação lá no canal do YouTube. Quem quiser depois compartilhar com outras pessoas que não puderam assistir e que achem interessante os conceitos que a gente debateu aqui, tá? Forte abraço a todos. Obrigado, Felipe. Tchau, obrigado, Elton. Um grande abraço. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Forte abraço a todos. Tchau. Tchau.